Aqui é a Natasha para mais um programa do Amigo Bicho. Estamos aqui no Zoológico da UX para falar sobre um assunto triste, mas necessário. É a parte 2 sobre o nosso programa sobre animais em extinção no Rio Grande do Sul. Vamos conhecer um pouquinho mais e quem sabe assim poder ajudar estes animais. Nós estamos aqui com a Cláudia novamente, né, Cláudia? Falar de um assunto triste, mas importante, tem que conhecer. E a gente acabou de fazer umas imagens lindas, né, com essa Bambi, que eu chamo. Fala um pouquinho dela pra gente. Bom, vocês viram uma fêmea, então, de veado virá, ou veado catingueiro, que o pessoal chama, que é até uma das espécies que são mais comuns do pessoal avistar, mas que está em extinção também no estado, né? A gente tem algumas, não me lembro exatamente se são 5 espécies que a gente tem no estado, mas todos os tipos de veado estão em extinção, por causa principalmente da caça. Além de toda a questão do habitat, que é comum a todos os animais, né? Conforme vai desaparecendo o ambiente, eles vão ficando sem local para sobreviver. No caso do veado também a caça é um fator bem importante, porque é um animal apreciado pelos caçadores por ser uma carne exótica, né? E um animal assim que é relativamente fácil de abater, porque ele fica bastante vulnerável se ele estiver pastando. Então é bem triste. Essa que a gente tem aqui é uma fêmea, ela chegou aqui muito filhote, a mãe não foi encontrada, provavelmente tenha sido abatida por um caçador, e ela foi criada na mamadeira, então ela está acostumada já com a presença humana também, mas não pôde voltar para a natureza por ser um filhote de mamífero que perdeu a referência da mãe, então ela não iria saber sobreviver, ela não ia ter medo das pessoas e ia se tornar uma presa. A cutia é um bichinho tão bonitinho e infelizmente também está em extinção, né, Cláudia? Conta um pouquinho pra gente sobre ela. A cutia é outro animal que está na lista do estado, pelo mesmo motivo do veado, né? A caça ilegal. Também é uma carne que as pessoas apreciam. Nós temos 2 cutias aqui, até estava te contando, né? Que uma delas, inclusive, veio após ser atropelada e nós não conseguimos salvar uma das patinhas dela, teve que ser amputada, então ela tem 3 patinhas. Até algumas pessoas visitam o zoo e veem ela dessa forma e perguntam por que ela só tem 3 patinhas. Mas ela conseguiu sobreviver e se adaptar muito bem com essas 3 patas. Ela corre super bem, inclusive ela corre da gente bem rápido. Ela já teve vários filhotes que nós conseguimos depois colocar de volta na natureza, porque ela criou eles até a idade certa, depois nós conseguimos soltar e hoje em dia ela vive bem aqui no zoológico e ganhou uma companheira, né? São 2 fêmeas até. Agora a gente vai falar então um pouquinho sobre a jaguatirica e depois sobre o leão, que não está em extinção, mas vale a pena conversar sobre ele. Depois do leão, a jaguatirica é um dos bichos mais bonitos do zoológico. Conta um pouquinho então pra gente sobre esse macho. Isso, essa jaguatirica já tá há alguns anos aqui conosco, né? Tem uma pele linda, eu sou suspeita porque eu acho todos os bichos do zoo bonitos, mas ela tem uma pele pintada muito bonita, semelhante à da onça, e na verdade ela é o 3º maior felino brasileiro, né? Ela só perde pro puma e pra onça pintada mesmo, e é um grande gato do mato, a gente pode dizer, né? É um animal que também tá ameaçado por causa do habitat dele, que está sendo destruído. Aí às vezes ele vai procurar comida próximo das casas, em galinheiros, e acaba sendo inconveniente para as pessoas e acaba sendo abatido. E também por causa da pele, porque até como a pele essa estampa aí, ela está bastante em moda, as pessoas ainda se interessam às vezes em matar animais por causa disso. Felizmente hoje em dia, com as peles sintéticas, com as outras opções que a gente tem, a gente pode admirar os animais vivos e usar o sintético para ficar parecido com eles. Né? E eu acho que as pessoas às vezes usam os casacos de pele e não sabem de onde vem. No momento que tu vê a beleza e imponência desse animal, realmente é uma crueldade de usar a pele só por beleza, pra ficar bonito, né? Vamos ver o leão agora? Vamos lá! A Soma recentemente recebeu um e-mail de uma pessoa que se disse preocupada com a vida do leão aqui no zoológico. Por isso a gente está aproveitando a oportunidade para que a Cláudia explique um pouquinho. Ele tá bem, ele tá feliz, enfim. Bom, as pessoas têm realmente muita curiosidade porque o leão é um animal muito chamativo e pelo fato dele estar sozinho e dele estar na gaiola em que ele está, as pessoas às vezes acham muito pequena ou que ele está solitário, acham uma série de coisas. Então, para você
vocês saberem, esse leão ele nasceu em cativeiro e ele foi sendo vendido, ele foi parar num circo de beira de estrada, daqueles que não têm a mínima condição de sustentá-los, né? Então ele foi alimentado uma vez por semana, eles davam comida para ele, com restos de cavalo e de boi, cabeça de cavalo e de boi, e ele ficava numa gaiola que tinha o tamanho do corpo dele, era mais ou menos 2 por 3 metros, onde ele não conseguia nem virar o corpo, ele dormia completamente dobrado, e aí ele foi apreendido por uma entidade lá em Santa Catarina, junto com o IBAMA, e foi transferido aqui para o zoo, porque nós tínhamos espaço para ele. Então, quando ele chegou, ele estava com as costelas aparentes, a juba dele ainda era muito rala, ele era filhote ainda, tinha 4 anos, e os leões são considerados adultos com 5 anos, tá? E uma série de cicatrizes que até mostrei para vocês, que ainda estão no rosto dele, que são decorrentes do fato dele ficar batendo naquela gaiola. Eles tentaram adestrá-lo, não conseguiram, então ele tinha muito medo das pessoas quando chegou, que evidencia que ele foi maltratado, né, e com muita fome. Então, quando ele chegou aqui no zoo, ele ainda tinha bastante medo, e agora as pessoas até brincam e dizem: ah, o leão é preguiçoso, porque ele está sempre deitado e dormindo. Isso significa que ele se sente seguro. Então as pessoas chamam, gritam, ele nem se mexe, porque os leões eles dormem até 20 horas por dia. É natural deles fazerem isso, porque a caça acontece à noite. Então eles descansam durante o dia para caçar. Não é o fato dele estar numa gaiola que vai mudar o comportamento natural dele, né? Então agora ele está bem, está na meia-vida, ele está com 11 anos de idade, e se ele estivesse na natureza, com certeza ele já teria morrido em confronto com outros leões, mas agora aqui no cativeiro, que ele está protegido, que ele tem alimento suficiente, que ele tem um local adequado para se movimentar, inclusive a gente não tem mais leões por isso, para que ele tenha um espaço bom para ele, se tivéssemos mais já seria pequeno, né? Então a gente sabe que ele está saudável, ele está sempre sendo monitorado. Agora com o avanço da idade a gente já começa a ter maiores cuidados com ele também, mas todos os animais do zoo aqui são permanentemente monitorados pela veterinária e a gente está sempre cuidando. Então sempre que as pessoas tenham dúvidas, elas podem nos procurar aqui no zoológico para saber um pouquinho da história de cada bicho, porque as condições em que eles estão são as mínimas exigidas para a saúde deles. Deixa o telefone então do zoológico. 3218-2100, ramal 2166. Infelizmente o zoológico é um mal necessário, porque esses animais não podem voltar para a natureza. Espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês semana que vem no Amigo Bicho. Até lá!